A paz, uma boa noite para vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante aí no painel. Não foi nada combinado, né? Eu estava ali, quando a Vivi perguntou se tinha uma pergunta, eu ia perguntar se alguém soprou no ouvido das empreendedoras sobre o que eu ia falar. O tema do que eu vou falar é uma mulher improvável. Como Deus é lindo, né? Como o nosso Deus é lindo. Ele vem trabalhando. Quando as meninas cantaram, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Coisa linda de Deus, né? Então, assim, eu vou tentar não me demorar, para não cansar vocês. Mas quem já me conhece já sabe que eu sou uma pessoa carente. E quando eu digo que eu sou carente, é que eu preciso do feedback de vocês. Eu preciso sentir que vocês estão aí comigo, que vocês estão entendendo o que eu estou falando, porque é necessário, entendeu? Eu também sou igreja e eu preciso desse retorno, né? Então, quando circular alguma coisa aí, bateu aí, faz aquela coisa que crente gosta de fazer. Amém, glória a Deus, bate palma, faz o que você sentir, tá bom? O que der vontade aí no teu coração. Só não fica inerte não, porque é tão difícil falar com a plateia que parece que não está aqui. É estranho. E por que a Cláudia é desse jeito? É porque eu fiz artes, né? Por um tempo aí, me atrevi a mexer com artes. E daí me deu essa coisa de esperar do público alguma coisa. Não é elogio, é compreensão do que está sendo dito, é participação. Eu quero que vocês interajam e entrem comigo nessa mensagem. Então, nós vamos falar hoje sobre uma mulher improvável, e eu quero que vocês abram em Coríntios ou no seu celular aí, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 de 1 Coríntios, né? O capítulo 1 e o versículo 27, que diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Esse é o nosso Deus. Ele trabalha na contramão daquilo que é o nosso entendimento, daquilo que nós chamamos de lógica, daquilo que nós pensamos, daquilo que o mundo dita para nós, daquilo que a mídia diz para nós. Ele vem trabalhando na contramão. E quem vai questionar se ele é Deus? Quem vai dizer o contrário? A não ser que ele não seja Deus. Mas se ele é Deus, a gente vai somente segui-lo, né? Vai aí parar e pensar. Então, dentro desse contexto, Deus escolhe coisas e pessoas, mas ele gosta mais de pessoas. Já pude perceber isso lendo a palavra dele. Ele escolhe pessoas improváveis. Então, assim, se você é uma pessoa improvável, o Senhor te escolheu. Ah, mas eu sou muito pequena. É você mesmo. Ah, mas eu não tenho tanta cultura. É você mesmo. Ah, mas eu sou a menor da casa do meu pai. É você mesmo, é contigo mesmo. O negócio hoje é com o menor. Louvado seja o nome de Jesus. E essa mulher improvável que eu vou falar hoje é Raabe, né? Nós estamos no ano do sonho, a nossa igreja está falando sobre sonhos. Então, mesmo que o teu sonho pareça improvável, hoje o Senhor quer falar com você que é possível acontecer. É só você ficar na posição correta. Ele tem a receita. Vamos lá. Quem era Raabe? A maioria, quem é crente aqui, já conhece, a maioria dos crentes conhece essa história. Era uma mulher mal vista, repudiada,
habitante de uma cidade idólatra, ou seja, ela servia a outros deuses, não ao Deus único, como nós e como os judeus. E seria a pessoa mais improvável possível para Deus usar. Ela era uma prostituta, gente. Bota improvável nisso. Ela não era só de uma cidade idólatra, ela não era só pobre, ela era uma prostituta. E Deus usou uma prostituta? Pois é, vai questionar com Deus. Ele usou uma mula, por que ele não pode usar uma pessoa? É tudo dele, é tudo para ele. Entende? Então, Raabe. Vocês conhecem a história de Raabe, então eu vou só resumir. Ela está no livro, essa história está no livro de Josué, né? Quando vou passar um pouquinho aqui, a história da saída do pessoal do Egito, as pessoas ficou bem conhecida através dos 10 Mandamentos, aquela novela da Record, sabe? Então, o pessoal saiu do Egito, tal, e tinha uma cidade para conquistar, que era a promessa de Deus. E uma dessa cidade era a cidade que Raabe morava. E onde Raabe morava? Raabe morava no muro. Mas como é que se mora no muro? Bom, vamos pensar. A cidade era cercada por um muro, era protegida pelo muro. Não era o que nosso conceito de cidade de hoje, né? Lembrando que isso faz tempo. E para proteger a cidade existia um muro, mas era o muro, tá, gente? Não era um muro. Sabe aqueles muros de filmes que tem aqueles soldados com espada, né? Que eles ficam em cima do muro? Era aquele tipo de muro largo, com muita espessura, que dava para morar ali dentro, de tão largo. Então, era ali que Raabe morava. Não era o melhor lugar para se morar, vamos dizer, de passagem. Por quê? Eu acredito que a pessoa com mais dinheiro, de uma outra posição, ela morava dentro da cidade, no melhor lugar, mais protegido. Se viesse alguma guerra, algum inimigo para entrar naquela cidade, ele ia querer derrubar o muro. E quem estava dentro do muro? Alguém que morava no muro ia ser derrubado junto. Porém, mesmo ela sendo um habitante do muro, uma mulher mal falada na cidade, que ninguém queria, né, uma pessoa mais decente não ia querer conviver com ela, ela tinha uma visão privilegiada, ela morava no muro. Se o inimigo viesse, ela enxergava primeiro. Se chegasse um estrangeiro, ela sabia que era estrangeiro. Tudo o que acontecia passava pelo muro. Tudo passava por Raabe. E por que ela ganhava a vida do jeito que ela ganhava? Ela também conhecia todo mundo, né? Então, ela conversava bastante, ela sabia das notícias. E ela era uma pessoa antenada. Eu posso dizer assim, lá em Josué, no capítulo 2, ela diz assim, bom, quando o pessoal saiu do Egito, só voltar aqui um pouquinho para complementar a linha de raciocínio, quando o pessoal saiu dali do Egito, que foram conquistar a cidade, Josué mandou espias, já tinha passado Moisés, e agora quem estava assumindo o povo era Josué, e Josué mandou os espias. E 2 espias que entraram na cidade, assim que a pessoa que mandava lá ficou sabendo que tinha 2 espias e queria pegá-lo, ele correu e entrou na casa da Raabe. E Raabe, uma mulher que era antenada, falou, opa, vou proteger, vou fazer um negócio com esses homens. E o que é que ela diz assim? Ela diz aqui, ela diz em Josué, porque temos ouvido que o Senhor secou, que o teu Deus, secou as águas do mar diante de vós, quando saísse do Egito, e que fizestes a 2 reis, 2 reis amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que, ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e não há mais ânimo em nós por causa da vossa presença. Então, assim, ela sabia muito bem com quem estava falando, entendeu? E ela correu o risco
de proteger aquelas pessoas, aqueles 2 espias, porque eles entraram lá realmente para tomar a cidade, mas ela já sabia. Olha só, ele faz parte daquele povo que vem guerreando, vem já destruindo outras cidades, vem tomando posse. Então, eles vão, com certeza, tomar posse da nossa cidade. Eu vou fazer um negócio com eles. Eu vou me aliar a eles. Então, pegou, chamou os 2 espias e falou assim, olha, é o seguinte, vamos fazer um negócio aqui? Eu sei quem é o Deus de vocês. Eu acho isso maravilhoso, porque ela ouviu dizer, ela guardou o que aconteceu sobre aquele povo, a história daquele povo, e ela conhecia quem era Deus, o Deus. Esse Deus que ela não servia, que era o Deus do povo de Israel, ela conhecia. E ela sabia que era Deus, e ela diz assim, ó, continuando aqui nos mesmos versículos, se a gente voltar um pouquinho no versículo 9 do capítulo 2, ela diz assim, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, a terra que ela está. Ela fala assim, olha, sem chance para o meu povo, eu já sei que a gente perdeu, porque o que eu ouvi falar do Deus de vocês não é fraco, não. Então, eu quero ficar do lado certo. Então, vamos fazer um negócio aqui. Estão te perseguindo, vão pegar vocês e vão matar. Mas eu posso esconder vocês. Eu posso esconder vocês, mas eu quero fazer com vocês uma aliança. Então, era uma mulher antenada, né? Ela tinha conhecimento, ela era bem informada do que acontecia. E ela também ouviu falar de Deus. Ela prestou atenção nos feitos de Deus e ela falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou pegar isso para mim, eu quero. E ela arriscou a vida dela fazendo um negócio com os espias da cidade, porque se eles fossem pegos, eles iam morrer e ela também. Ela e tudo que pertencesse a ela ia acabar. E ela fez o negócio, ela não teve medo. Então, vamos lá. Raabe, ela era uma mulher bem informada, atualizada com as notícias, sabia quem era Deus, e eu fico me pensando assim, meu Deus, essa mulher, ela sabia mais quem era Deus do que muitos crentes. Ela tinha conhecimento de quem era Deus. Apesar de ela não servir ainda a Deus, ela já tinha aquele temor. Ela já entendia que Deus estava sobre tudo, que podia mudar o quadro da vida dela. Ela podia ser salva da destruição. Podia mudar a história dela. Ela tinha um sonho ali incutido dentro dessa história. Tem um sonho de uma mulher improvável. Outra coisa que me chama a atenção em Raabe é no versículo 13, que quando ela faz o acordo com eles, né, o capítulo 2 de Josué, o versículo 13, ela pede assim, ela fala assim, olha, eu peço que vocês jurem pelo Deus de vocês, que se eu esconder vocês, no dia da destruição, no dia que vocês vierem contra nós, vocês vão poupar a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, com tudo que eles têm, e os livrareis, as vossas vidas, essas vidas da morte. Então, assim, eu faço um negócio com vocês, vai destruir a cidade toda, mas eu quero que salve a mim e a minha família, e os nossos recursos também. Não é para deixar a gente pobre, não. Salvar e deixar a gente sem nada, não. É para salvar tudo. Tudo que eu tenho, tudo que minha família tem. Então, apesar daquela situação dessa mulher, ela tinha o conceito de família. Entende? Então, assim, a mulher era bem formada, a mulher sabia quem era Deus e ela tinha um conceito muito claro de família. E daí ela fez um pacto, pedindo aí, dai-me um sinal certo. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que usei de misericórdia para conosco. Vós também usareis, do jeito que eu usei de misericórdia para convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro, de que conservarei com vida meu pai, minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tenho, os livrarei. Nossas vidas.
da morte. E daí veio o sinal seguro, o sinal que ela pediu. E eles falaram, tá certo, tudo bem. Olha, é o seguinte, então assim, eu vou trocar as nossas vidas, que eram 2 espias, né, pela vida de vocês. Então é assim, você guarda a gente vai guardar vocês, o acordo é esse, né? Mas aí, no dia que a gente entrar aqui, você vai ter que reunir toda a sua família, tem que estar dentro da sua casa. Porque agora eu fico pensando em Raabe tentando convencer a família de ir para o lugar que ela morava, né? Vem aqui, papai, vem aqui, aqui onde eu faço o meu trabalho, vem aqui, é aqui, que vai ser seguro. Outra coisa, o lugar é improvável, né? Mas era ali, no muro, que ia ser o lugar da vitória. E ela teve que convencer toda a família de ficar dentro com ela ali, na casa dela. E ela achou pouco. Ela falou assim, não, mas eu quero um sinal. Eu quero alguma coisa que me dê segurança. E eles falaram, tá bom. Porque como ela salvou eles descendo pela muralha, né? Vamos imaginar que tem um buraco lá, que a gente chamaria de janela. E desceu eles pela muralha, através de uma corda vermelha. Né? A Bíblia fala que era escarlate, né? E ela desceu por ali. Então, eles falaram, tá bom. Então, essa corda vai ser o sinal. Você vai manter essa corda aí. Você vai ter que manter essa corda aí, porque no dia, a gente não sabe ainda o dia que vem, mas quando a gente vier, o sinal que eu vou avisar lá é que vai ter uma corda vermelha. E o local que tiver, a casa que tiver essa corda vermelha, ela não vai ser derrubada, ela vai ser popada. Vai ser popado tudo que tiver dentro. Agora, se por acaso tiver alguém lá de fora, a gente está livre do pacto. A gente está livre do acordo. E se você tirar a corda vermelha também da janela, a gente também está livre do acordo. Então, esse era o acordo. Então, isso foi firmado. Agora, como tudo o que acontece no Antigo Testamento, ele reflete o que vai acontecer, o que o Senhor queria para nós no Novo Testamento, aí vai a corda vermelha. Essa corda vermelha, que representa a salvação e que representa a proteção, se a gente voltar um pouquinho na história, a gente vai ver que as pessoas que tinham o sangue nos umbrais da porta, lá nos 10 mandamentos, lembra dessa história dos 10 mandamentos? Quando, na última praga, quando o anjo da morte veio para ceifar os primogênitos, quem tinha o sangue do animal no umbral da porta, lá no batente da porta, a casa foi poupada. Aí a gente vem para o cordão vermelho, que a casa foi poupada. Sabe qual é o nosso cordão vermelho? É o sangue de Cristo. Esse cordão, ele foi derramado, ele foi estendido pelo nosso pecado, pelo nosso erro, por causa da minha falha. Houve um cordão vermelho e resta a mim me apegar a esse cordão, deixar ele pendurado, ele tem que ser visto, ele tem que ser notado na tua casa, ele tem que ser percebido. O cordão vermelho vai fazer a diferença. O cordão vermelho vai te salvar. O cordão vermelho vai fazer de você uma pessoa improvável para uma pessoa de sucesso. Vai fazer de você de uma pessoa perdida para uma pessoa salva. De uma pessoa doente para uma pessoa sarada. De uma pessoa de vida destruída para uma vida reconstruída. Aleluia! É o cordão vermelho. Ah, mas e daí eu ponho uma fitinha vermelha, um cordãozinho aqui no meu pescoço? Não, não é um patoá. Não é. É um símbolo. É o símbolo da nova aliança, que todo mês a gente toma aqui em memória dele.
porque ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi imolado, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado, não há como você se religar a Deus. Então se apegue ao cordão vermelho. Aleluia, glória seja dado ao nome de Jesus. Uma mulher que tinha um cordão. E sabe de uma coisa? Deus gosta de usar aquilo que você tem em mãos. Observa, Davi, ele tinha pedras nas mãos. Deus precisava de uma pedra para derrubar o gigante? Faça-me o favor que Deus não precisava disso. Mas ele gosta de usar o que você tem na mão. Aí vem de novo o painel aí das empreendedoras. Deus te usa naquilo que você tem. Não adianta você dizer, mas eu sou tímida, mas eu sou pequena, mas eu não sei, mais céu, mais terra, mais mar. Não adianta. Alguma coisa você tem. A porção que Deus deu para mim, Deus não deu para a Gabi. Mas a porção que Deus deu para a Gabi, ela não deu para a Vivi. A porção que deu para a Vivi, não deu para a Eliane. É assim que funciona. Deus te trata individualmente. Ele te vê única. Você entende isso? Você é filha única. Deus te fez diferente. Mas o cordão é um para todos. Se apegue ao cordão. E essa mulher, ela muito antenada, ela usou o cordão. Ela salvou os espias. Ela aparentemente salvou os espias. Na verdade, ela salvou a família dela. Ela salvou a si mesma. Ela teve a oportunidade de mudar de vida. E mudou o conceito de uma família inteira. E sabe onde essa mulher foi parar? Essa mulher improvável? Na genealogia de Jesus. Se você abrir lá o livro de Hebreus, na galeria da fé, que é o capítulo 11, que fala assim, pela fé Abraão, né? Pela fé Sara gerou Javélia, pela fé fulano, só pessoas, né, de peso na Bíblia. Aí lá no meio, lá chega no versículo 31, pela fé Raabe. Aleluia! Porque Deus faz assim. Ele usa o que é improvável para mudar a nossa história. Gostaria que vocês acompanhassem comigo isso, porque eu falei agora de Raabe, mas também tem outra pessoa improvável que é Gideão. Gideão, lá no livro de Juízes, o capítulo 6 e versículo 12. Ele é escolhido por Deus, o anjo aparece para ele e fala assim, olha, varão valoroso, o Senhor é contigo. E chama ele para livrar Israel das mãos dos medianitas que estavam em guerra. E ele fala assim, mas eu sou o menor do meu clã. Eu sou o menor. Aí o Senhor fala, o Senhor é contigo, é você mesmo. Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Vai! Né? E daí, quando chega lá em Samuel, no 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, o Senhor está procurando um rei e encontra um homem que tinha vários filhos bonitos, com postura de rei, para ser ungido. E quando passa todos aqueles moços bonitos na frente, fortes, homens de guerra, e daí o Senhor vai falando para o profeta, não é esse, não é esse, não é esse, aí ele vira para o pai e fala assim, acabaram-se os mancebos? Era só esse? Aí ele falou assim, tem um menor. Esse menor aí no sentido assim, eu acho que não vai ser ele não. Aí ele fala, manda buscar o moço. E daí o Senhor fala, é esse mesmo, porque não atentes para a sua aparência, porque eu não vejo como vê o homem. O Senhor gosta de usar coisas improváveis, aleluia. Lá em Gênesis, o Senhor escolhe Sara, uma mulher estéril, já fora da idade, para ser a mãe de muitos.
a mãe de uma grande nação, que é Israel hoje, que vocês conhecem. Começou com Sara. Esse é o nosso Deus, aleluia. Mas quando chega no Novo Testamento, ele escolhe uma jovem, adolescente, para quê? Para ser a mãe do Salvador. Poderia escolher alguém da nobreza, poderia escolher uma mulher de negócios, porque naquela época, tinha Lídia, tinha outras pessoas naquela época, mas ele escolheu um adolescente. Ele quis escolher. E quem é que vai discutir com Deus? Uma pessoa improvável. E quando chega em Atos, quando a igreja começa, todo mundo sabe a história de Paulo. Paulo era o perseguidor do evangelho, que matava os cristãos. Ele não aceitava, né, esse negócio de Jesus. Ele era protetor da lei, protetor demais. Ele queria que tudo fosse como no Antigo Testamento. Ele não aceitava que Jesus veio. Aí Deus fala para um homem assim, vai lá e tu vai orar por esse homem aí. Ele falou assim, ô Senhor, peraí, tu não se enganou não? Esse homem aí é o que mata os cristãos. Como é que eu vou lá? Vou lá e estendi a mão sobre ele. E ele falou assim, então, é ele mesmo, eu tenho escolhido ele, eu escolhi ele como vaso, ele é um vaso para mim escolhido, para pregar para os gentios. Sabe por que o evangelho chegou para nós? Porque Deus escolheu uma pessoa improvável, um perseguidor, de perseguidor passou a ser perseguido por causa do evangelho. O nosso Deus usa situações e pessoas improváveis. E eu quero resumir para vocês, eu teria muita coisa para dizer, mas eu acho que o painel foi muito esclarecedor para a gente. Eu queria dizer para vocês que há esperança quando você faz um pacto com Deus. Há esperança quando você se apega ao fio de escarlate, ou seja, ao cordão vermelho. Há esperança no sangue de Jesus, independente de qual seja a situação. Eu queria ler com vocês Colossenses, para a gente finalizar. Colossenses, o capítulo 1, a partir do versículo 12. Isso aqui é Paulo, tá? O perseguidor que agora é o grande apóstolo Paulo, passou a ser perseguido por causa do evangelho. Antes, ele que perseguia os cristãos, agora ele passa a ser cristão, passa a ser perseguido, mas também é o nosso maior mentor em relação ao evangelho. Ele fala assim, dando graça ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, nos transformou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está falando de Jesus. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, é o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a excelência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus,
a vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Aleluia! E a gente vem para o versículo 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e agora foi manifesto aos santos, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, nós, a saber, Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia, aleluia, viva essa esperança. Ei, sabe aquele teu problema? Não é nada, se apega ao fio vermelho. Sabe aquela tua dúvida? Não é nada, acaba com ela, se apega ao cordão vermelho. Ei, tá com medo? Tira esse medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você agora já pode se apegar ao cordão vermelho. Não adianta ter riquezas, não adianta ter poder, não adianta ter conhecimento se você não se apegar ao cordão vermelho. Só isso pode te salvar. Não adianta eu chegar aqui e te falar, olha, o Senhor vai te dar riqueza, o Senhor vai te fazer prosperar, se eu não te falar de Cristo, porque o tema do bom pregador é o Calvário. O Senhor não morreu para tu trocar de carro. O Senhor não morreu para você ficar rica. O Senhor não morreu para você ter sucesso. Ele morreu para te religar a Deus e te dar o céu como herança. Aleluia! Amadas, eu estou cansada. Não sei vocês, mas eu estou cansada desse evangelho utilitário, desse evangelho de negociação. Eu vou trazer uma oferta para Deus, não é pela minha gratidão. Eu vou negociar com Deus. Vou dar R$100 para Ele me dar 10 mil. Para com isso. Vai investir. Olha o painel, pega os teus R$100 e vai investir. Aqui, oferta por gratidão. Aleluia. Quando eu dizimo, e eu dizimo mesmo. Teve uma pessoa que perguntou para mim assim, você é crente? É? Sou crente, sou gospel, sou evangélica, sou protestante, sou todo esse negócio aí, porque eu gosto mesmo. Aí você dizima? Claro, é o contexto completo. Dizimo. Não estou te obrigando a dizimar, nem ofertar, nada disso. Eu estou te dizendo o seguinte, que quando o Senhor me dá 100%, os meus 10% que eu trago para Ele é a minha gratidão. Eu digo, Senhor, eu quero te honrar, porque o Senhor me deu 100 e eu quero te devolver 10. Porque esses 10% vai gerar almas, vai manter a minha igreja aberta, pessoas vão conhecer o teu nome. Eu te devolvo porque eu te amo, Jesus. Aleluia. Aleluia, se apega ao cordão. Eu queria que vocês ficassem em pé. Aleluia.